Olá, meu nome é Nicolas, pode chamar de Nicas e bem-vindos a esse canal. Bem, acaba que a gente tá há 3 a 2 meses sem vídeos. Bem, lancei um shorts em esse tempo, mas ninguém viu. E, então, só pra falar que eu não faço nada nesse canal, não que eu faça muita coisa, eu decidi fazer esse vídeo. Quer dizer, eu tava fazendo esse vídeo, mas acaba que teve uma pequena reforma e eu tô tendo que refazer ele todo de novo. Não que eu tenha feito muita coisa, mas acaba que agora eu tenho essa estantezinha aqui e um beliche. Então, só pra falar que eu não faço mais nada nesse canal, eu decidi fazer essa review, que é dessa vez de um jogo que é Castlevania do NES. Eu sei lá porque eu do NES. Bem, é o que o roteiro diz. Bem, que eu roteirista disso pra falar, mas tipo, não vou falar muito sobre. É Castlevania. Não importa, você deve conhecer Castlevania. Castlevania foi um jogo feito pela Konami e foi publicado em 1986 no Japão para o Famicom Disk. E o que era o Famicom Disk? Era isso. Era um acessório do Famicom que, ao invés de cartuchos, você usava disquetes para jogar seus joguinhos. Mas isso tinha alguma vantagem? Sim, com um fator econômico. Acaba que a fabricação de cartuchos era muito cara para a Nintendo, então ela investiu nos computadores, que na época tinham essas entradas para disquetes. Mas depois de um tempo, o custo para fabricações de cartuchos minimizaram e a Nintendo largou os disquetes, que agora são mais um brinquedo de colecionador. E eu não sou nenhum especialista nesse assunto. Se eu errei alguma coisa, pode me corrigir. Eu sou nerd, mas nem tanto. Mas acaba que, um ano depois do lançamento do título japonês, lançou na América do Norte para o NES o Castlevania. Mas assim, com história dada, história feita, bora jogar. Acaba que nesse primeiro jogo de Castlevania, a essência é simples. Você avança pela fase, chega no final, mata o boss e avança o nível. Nessa primeira fase, é bem fácil quando você pega a manha. Só tem 3 partes aqui que podem complicar a tua vida. A primeira é essa parte onde tem esses lobos, ou gatos, sei lá. Para passar deles é só você pressionar a diagonal para baixo e B que eles já morrem. A segunda parte é essa tela que tem essas plataformas e spawn esses homens pirarucu. Essa parte não é tão complicada, mas se você tiver lesado, tu morre muito aqui. Depois dessa tela, você atravessa essa porta, anda por esse corredor e chegamos na terceira parte, que é esse boss. Para derrotar esse chefe, eu tento abusar ao máximo do meu subitem, e é só assim que eu consigo derrotar ele. E aqui chegamos na segunda parte. E essa parte eu costumo dizer que é bem estressante pros de primeira viagem. Mas é que nem na primeira fase. É só pegar as manhas que tu passa. E essa fase é passar salas, passar essas plataformas e esses espinhos. Que pela primeira vez que eu joguei esse jogo, eu não fazia a menor ideia de como passar isso. Porque tu passa esse espinho e no outro tu morre. E não adianta tocar a vida cheia, porque esses espinhos arrancam toda a tua vida independente. Foram 2 dias que eu fiquei preso aí, até que eu descobri que era só baixar que o espinho não te pega. Mas isso foi coisa burra de minha parte, porque isso é muito simples, mas dá uma raivinha quando tu morre aí. Mas mesmo assim, depois dos espinhos, você mata esse crânio, sobe nessa escada, anda nesse corredor desviando dessas cabeças de medusa, que você chega no boss, que é uma cabeça de medusa. E para matar esse boss eu faço que nem na primeira fase, abuso do subitem, que é o relógio.
E agora estamos aqui na terceira fase. E essa aqui me deixou louco. Nesse começo de fase temos um novo inimigo, arqui-inimigo. Para matar ele tem que ter estratégia. Aqui é só matá-lo antes que ele toque o chão. Se ele tocar o chão, boa sorte. Acaba que mata essa caveira chata, sobe essa escada que você vai para essa tela de plataformas com corvos que também precisam de estratégia. Você vem aqui, mata geral, passa pela porta, desvia das cabeças, mata esqueletos, sobe a escada que você vem para a parte 1 do corredor da morte. Dando jus para os crânios cuspidores de fogo, esqueletos e corvos juntos com os reflexos nível Eminem que você tem que ter para passar dessa fase. Eu morri. Muito, só nessa parte do jogo. E essa foi minha reação final, antes de eu emputecer de vez e desligar a gravação. Eu vou me matar. Mas uma hora eu consegui passar do corredor da morte e finalmente chegar ao boss dessa maldita fase, que são essas múmias aí. Mas eu cheguei nesse chefe com a vida tão abundante quanto a fertilidade do solo seco do Nordeste. Mas ainda bem que tinha esse franguinho na parede, eu consegui um tiquinho a mais de vida. Mas isso não muda o fato do milagre que aconteceu para eu passar dessa fase, porque o relógio não funciona nesse chefe, ou seja, eu não consegui abusar do sub-item. Mas depois de tudo isso, eu com a barra de vida, no último, desesperado, macetando B, eu consegui. E chegamos na quarta fase, onde começamos, sei lá, no esgoto do castelo do Drácula. Sei lá, mas esse lugar é bonitinho. Mas a gente não pode ficar parado por muito tempo, porque fica surgindo os homens pirarucus para atacar o coitado do Behemoth que sofreu na minha mão. Mas além dos homens pirarucus, tem esses morcegos. São literalmente as mesma coisa que as cabeças de Medusa, mas em sua forma light. E uma parte interessante é essa plataforma móvel que me matou muitas vezes, porque eu não sabia que era pra agachar aqui. É a mesma coisa da segunda fase. E assim você atravessa essas plataformas, sobe essa escada e vem pra outro corredor da morte. Que isso? As escadas são as névoas do Dark Souls? Só pode. Eu não tenho nada a falar sobre esse corredor da morte. É só um monte de inimigo aqui te metendo a porrada. Depois desse corredor da morte, você se dá de cara com esse bicho esqueleto que solta uns foguinhos, que eu literalmente ignorei sua existência e só atravessei a porta. Com a porta atravessada, a gente enfrentou o bicho que a gente viu antes e depois enfrenta ele de novo. E daí sim, vamos pro chefão dessa fase. E o boss é um Frankenstein com esse inimigo que, além de ser chato, ele solta fogo. Vocês que não perceberam, eu tava usando emulador. E depois da terceira fase, eu comecei a usar save state. Acaba que, para aqueles que não perceberam, eu estava usando o emulador. E depois do sofrimento que foi a terceira fase, eu decidi usar save state no resto do jogo. Eu sabia que eu ia sofrer no resto do jogo,
Eu só sabia, mas a Anta, ele deu save state antes de entrar na fase, com 4 barras de vida, ou seja, um golpe do boss só me matava. Cara, um hit dele já me mata, mano. Como eu vou fazer isso? Depois disso, eu já tava sem saco, eu não queria refazer essa fase inteira de novo, passar pelo corredor da morte, então eu desisti daquele dia. Mas eu já zerei, em muitas aspas, esse jogo porque no meu Game Stick Lite tinha um mod de Castlevania onde você tinha vida infinita. E foi só roubando que eu consegui zerar esse jogo. Mas o cartão corrompeu e eu vou ter que mostrar gameplay mesmo, muito rushado. Acaba que na quinta fase é uma masmorra onde os inimigos novos são esqueletos vermelhos e esses cavaleiros que lançam machados, e que no final você enfrenta a morte. Na quinta e última fase você começa nessa ponte onde tem vários dos morcegos bosses da primeira fase. Depois você entra nessa tela onde tá cheio de inimigos, sobe essa escada que você tá na escadaria para o boss final. O Drácula, que o único ataque dele é teleportar e soltar foguinho. Depois, quando a gente acaba com a vida dele, ele se transforma nesse bicho feio que o humano só buga ele com água benta na forma mais humilhante possível. Então temos essa paisagem do castelo se destruindo e créditos. Coisa interessante a constatar é que os créditos desse jogo fazem paródia a autores e atores de livros e filmes de terror clássicos, tipo Quem é James Banana? Eu realmente me decepciono pelo final ter sido tão broxante eu precisar ter pegado uma gameplay da internet para conseguir fazer esse vídeo. Tipo, mas me passa na minha cabeça que se eu tivesse zerado o jogo na moral, não tivesse usado nenhuma gameplay, eu teria comentado a mesma coisa. Só tem um esqueleto vermelho, um cavaleiro que lança machado e no final o Drácula. Que, tipo, o jogo não é ruim, mas ele é datado. Preciso de um mouse. Um mouse? Não deu certo. Olá, meu nome é Nico, você me pode chamar de Nico. Puta merda. E um beliche. É. Então, pra dizer que eu não faço nada nesse canal, eu decidi fazer esse vídeo que eu vou analisar um jogo dessa.